falando aqui, isso aí é Vox Populi, isso aí não sou eu que estou falando, isso aí é o povo que fala. Um outro detalhe que eu gostaria de dizer, também relacionado com a economia. Eu acho que no passado nós fizemos um grande esforço para conseguirmos patrimônios para Três Rios. O famoso Galpão da Vila. Nós perdemos. A Praça São João Macedo. Foi vendido o Galpão da Vila Isabel. O que interessa mesmo é que eu iria preservar o patrimônio do município. E então, no caso meu, se eu tivesse como prefeito, jamais venderia o Galpão da Vila. E jamais a Praça São João Macedo seria invadida por uma obra que é até meritória, mas nós temos do lado ali, logo, realizava tudo para lá. Para o SASE, para o lado do SASE, fazia o aglomerado do lado do SASE. Porque o objetivo da praça, Roberto, esse que é o problema, que é preciso o povo entender. O objetivo de qualquer praça, o lazer da população. A população hoje sofre muito, Roberto. Verdade. Sofre muito. Principalmente Vila Isabel, o maior bairro, né? Crescendo daquela maneira. Então você precisa de ter uma praça de lazer para as pessoas de mais idade, inclusive, sentarem e com bastante árvores e tudo. Que meu sonho aqui na Praça São Sebastião era isso. Ela não seria uma praça do jeito que tão cáustica como é, não. Durante o horário do dia, não pode um casal de mais idade, aposentado, sentar ali com a sua esposa e tal, bater um papo. Não tem como. Então, eu acho que a praça essa lá foi isso. E a Praça JK também aconteceu isso. A mesma coisa. Você não deve lembrar, mas quando o Alberto fez o acordo com o governador Israel Pinheiro, de Minas Gerais, para desativar o armazém de café, o governador falou, olha, nós vamos liberar, mas só tem uma coisa, tem que ser construído lá um bosque. Um bosque, hein? Bosque, né? Cheio de árvores e tal. Uma praça. Uma área toda cheia, toda ela. Aí, depois disso, bombeiro queria instalar em Três Rios e tal, onde foi? Praça JK. A Câmara de Vereadores. Os três poderes era para ser do outro lado do Rio, né? A ideia do Alberto, os três poderes iriam para lá, na verdade? Exatamente. Mas aí, no governo do Dr. Luiz Carlos, já levou para lá o SESI, né? SESI, né? SESI. Já desconfigurou o negócio todo. E, inclusive, o SESI, por todo lugar que vai, ele adquire áreas, né? Por ele mesmo. Não recebe doação. Mas, então, essa coisa... Não. Agora tem um problema lá daquela área lá da Matilde. Eu lá poderia até fazer faculdade que fosse lá, mas eu faria um prédio lá para absorver esses aluguéis todos. Mas vai ter uma faculdade de medicina agora, né? Levar tudo para aquele prédio. Mas ali vai ter agora um prédio imenso, que já estão até fazendo a terraplanagem ali, vai ser a faculdade de medicina. Entendeu? Ali vai ter um crescimento fantástico. Nesse ponto aí, até eu não concordo muito com você, não. Tem lá as indústrias. Não, mas tem espaço lá para tudo. Tem, agora sobrou um espaço imenso lá, onde... Não sobra para a faculdade e para um prédiozinho também. Mas você falou das praças aqui, mas o culpado, por exemplo, dessas praças está assim, não é o atual governo, não, é sim o governo passado. Mas vamos deixar esse papo para o próximo bloco, vamos dar uma paradinha para tomar uma aguinha. Vou te oferecer aqui um uísque, um vinho, você falou que não, que você não bebe. Então vamos na água mesmo. Vamos na água mil, que é muito boa. Entendeu? Um instantinho, voltaremos já. E a Sonora está de volta, o nosso querido amigo José Barros, jornalista lá de Procrane. Veio lá de Procrane, lá longe para Dedéu, tal de Procrane, né? Depois de Manhuaçu, né? Depois de Manhuaçu, de Maromberia, aquele negócio lá. Seguindo como quem vai para o Espírito Santo. Veio fazer sucesso aqui em Três Rios, Paraíba do Sul, e está aqui já há 70 anos, né? Porque você veio para cá com 16 anos, você está com 8,6. Então veio com 16 anos, e que bom, e tomara que fique aí muito mais tempo, né, Barros? Porque você é um homem de bem, você é um homem honesto, você é um homem honrado, entendeu? Talvez por isso que você nunca tenha ganho uma eleição, porque política até então é sinônimo de safadeza, de nego safado. Por isso que eu não quero nem esse título de político. Eu quero o título assim de um realizador de alguma coisa boa, útil
para as novas gerações. Perfeito. Eu me preocupo muito com as novas gerações. Eu sei disso, Barros. Agora, fale da sua vida como correspondente, como jornalista, uma coisa triste ou uma coisa bizarra que aconteceu durante esse seu período como jornalista. Você escreve até hoje ainda para um jornal, né? Escrevo para o jornal Folha Popular. Sim. Que é um jornal de caráter regional, né? De abrangência regional. Mas daqui despertou interesse da difusora de Petrópolis. Wilson Carneiro Malta, um empresário de vulto, falecido já. Mas eu digo o seguinte, você como jornalista assim, nacional, na área nacional... Mas porque eu comecei aqui, fui para a difusora... para você vai chegar. Porque o nosso tempo é tão pouco que a gente fica... Da difusora o pessoal quer conhecer mais do Barros, pô. Fui transmitir jogos no Maracanã, Campeonato Carioca e tal. Dali, os jornais se interessaram por mim. Então eu fui para a Última Hora. Última Hora... Do Hélio Fernandes? Não é? Não, a Última Hora era Samuel Weiner. Sim. E Luiz Fernando de Bocaúva Cunha, que era o líder do governo do João Goulart. Uhum. Então, estava trabalhando na Última Hora, fazendo reportagens de todo o Vale do Paraíba. Eu era designado para aqui. Qualquer problema em Campos, eu ia para... Aí, passado esse problema da Última Hora, depois da ditadura, aí foi destruído o jornal. E os caras que trabalhavam no jornal eram considerados comunistas. Eu nunca... Você sofreu alguma repressão? Sofri. Sofri. Naquela época eu tinha 4 filhos. Na época de 1964, né, que aconteceu isso? Eu tinha 4 filhos. Aí perdi o emprego. Uhum. E fiquei com o nome no SNI, como comunista, que eu nunca fui, eu sou católico. Aí passou... Mas chegou a ser preso, não, né? Houve um problema comigo próximo aqui, Três Rios. Você é camarada Creto, camarada Altivo? Mas me falaram, inclusive, eu vou até te perguntar aqui, e você vai me responder aqui. Me falaram, inclusive, que você escrevia na Voz Operária. Não. Na Voz Operária, não. Eu nunca fui ligado a comunismo. O João Goulart era o presidente do Brasil. Perfeito. Então eu era do jornal, o jornal dava apoio a ele, e o Bocaúva Cunha era o líder do governo, da Câmara Federal. Então, aí, naquela época, isso foi lá atrás, 64, as tropas passando aqui para cima, para Minas. Não, indo para Minas não, indo para o Rio de Janeiro, estava descendo de Minas. Primeiro indo para Minas. Aí foram para Minas e tal. Aí, de repente, eu, desinformado aqui no interior, que na época não tinha formação fácil como hoje, eu vendo a volta, a tropa regressando, tinha um papo que os cabos e sargentos estavam do lado do João Goulart. Então eu falei, poxa, está voltando, então ganhou o lado do João Goulart. Aí acompanhei a tropa. Tinha a tropa a pé e tinha a tropa de veículos. Motorizado. Eu fui acompanhando com a máquina da Última Hora no meio, tal. Quando chegou lá para lá de Ponto Azul, um major chegou, só aí que ele foi me ver. O senhor está com máquina aqui? Eu falei, sim, senhor. Aí eu achei que venceu o lado do João Goulart. Que jornal que é? Última Hora. Mandou prender. Botou num carro lá, aqueles caminhões, né? Cheio de soldado em volta e tudo, e foi indo. Aí, mas não chegou a ficar preso você não, né? Não. Só foi prestar depoimento e fui preso ali no carro até Itaipava. Chegou em Itaipava, eu conversei com o major, e falei, major, no meu caso eu sou repórter. O meu caso é reportagem, não tem nada a ver, não sou político, nem tinha intenção de política, né? Aí pegou um caminhão que ia passando para cá, falou assim, leva ele aqui para lá, para Três Rios, hein? Mas pegou o seu material de trabalho? Não, pegou, né? A Pegou, máquina. levou? Pegou a máquina. Aí voltei, tranquilo e tal. Mas aí, depois, a Última Hora foi caçada. E ela sendo caçada, eu fiquei sem lugar para trabalhar com 4 filhos, tudo pequenininho. Mas você tem 4 filhos? Tinha. Morreram 2. Morreram 2. Aí, eu precisando de sustentar os filhos, a esposa. Sabe o que aconteceu, rapaz? Um amigo meu me chamou e falou assim, se você quiser ser vidraceiro, eu tenho um material lá, te ajudo e tal. Aí eu fui ser vidraceiro.
um certo tempo, um ano, mais uns 8 meses. Mas aqui em Três Rios? Lá, no Rio. Ah, no Rio. Aí, tal, até passar. Depois o SNI liberou os nomes, aí viu que não tinha nada, depois de passar daquele momento, né? Aí liberou, aí o Roberto Marinho me contratou para o Globo, para o jornal Globo. Aí comecei, mas aí tinha uns colegas do Globo que faziam ponta na Rádio Globo, aí eu passei a fazer ponta na Rádio Globo também. Mas aí a mesma coisa na última hora, mandou para o Vale do Paraíba. Aí eu fiquei por aqui. O Walter Meia estava aqui em Três Rios. O Alberto era um simples... Ele era vice-prefeito já. O Joaquim Ferreira. Não, o Alberto foi vereador primeiro, né? Foi antes. Depois foi vice-prefeito, Joaquim Ferreira, e depois que foi eleito. E eu, nesse negócio todo, acabei sendo contratado para o governo de São Paulo, rapaz. Fui lá para São Paulo para ser assessor do governo. Com base no conhecimento jornalístico. O governo, qual é o Adhemar de Barros. Adhemar de Barros. O Adhemar tinha vontade de ser presidente da República. Então, por esse motivo, ele criou no Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, 182, 11º andar, um prédio que era do Estado de São Paulo, da VASP, em frente ao Teatro Ginástico. E me mandou para lá, para o Rio, para ser o chefe da imprensa no Rio. Equipe. Porque tinha uma equipe de jornalistas do Rio, comentaristas e tal, políticos. Então, volta e meia, a gente estava se reunindo, indo para São Paulo, pela VASP, para conhecer obras do governo do Estado. Na época, o Adhemar de Barros, que é prefeito ou governador? Governador. Então, para conhecer obras e voltando para o Rio para divulgar aquelas obras. Perfeito. E ficou assim e tal, bastante tempo, uns 2 anos, ele querendo ser candidato. Aí foi caçado o Adhemar, pelo Castelo Branco. Caçado o Adhemar, eu fiquei sem apoio. Aí veio o Laudo Natel, que era o vice, e depois foram vindo outros e tal, e eu fiquei sem ambiente. Aí um dia encontro o Alberto, na avenida, na Esplanada do Castelo. Ele ia almoçar, aí falou, você por aqui e tal, aí, tal. Ele tinha planos, né, de ser deputado. Político, né? Aí me chamou para cá, eu acabei vindo, porque estava ruim o ambiente lá. Eu vim, aí eu acabei entrando no governo aí, participando daquelas obras, daqueles contatos que eu tinha, ainda tenho, né? Muita experiência em contatos com qualquer pessoa, qualquer autoridade. Eu não tenho assim, nenhum medo assim, de me dirigir a qualquer chegar pessoa. A qualquer um. O jornalista, em primeiro lugar, tem que ter audácia, né? E não ter medo. Então aí, dali, então, nós fizemos coisas fantásticas que eu participei, e daquela equipe, só eu que sobrei, porque não tem mais Justiniano, já foi todo mundo. Todo mundo embora, mas vamos falar em nego que já morreu, não, com pessoas boas também, né? Que foram embora. Também já foi gente ruim. Mas na maioria, gente boa que foi embora, né? Exatamente. Aqueles amigos que nós citamos aí agora há pouco. E agora, Barros, o negócio é o seguinte, você, família, por exemplo, você disse que teve 4 filhos, você perdeu. Faleceram 2. E os outros 2? Os outros Fala 2. Um pouco dos 2 pra gente aí. É um casal, é o Marcelo e a Maristela. A Maristela, ela pertence, ela é advogada e é alta funcionária aqui da Justiça Federal em Três Rios. E o Marcelo é diretor do lá da 5ª turma do Tribunal de Justiça Federal na Rua do Acre, no Rio de Janeiro. Então, desses 2, tenho 3 netos, todos homens. Que legal. 3 netos. Que legal, pô. E, inclusive, da Maristela são 2 gêmeos. Tem 2 filhos que gostam de jogar um futebolzinho, não tem? Tem. Olha, você vê que eu conheço a sua família toda. E o menino está aonde? Qual menino? O seu filho, está onde? Meu filho está no Rio, no tribunal da 5ª turma no Rio. Ele lida direto com os desembargadores. É o diretor. Olha que legal, né? Mas vem de vez em quando aqui de visitar? Vem. Então você está com uma aposentadoria garantida, está com boa escola, né? A mesada que eles mandam para você é boa? Não, os filhos...
cada um age isoladamente, eu também não os procuro para esse fim. Mas eu estou falando aqui. Mas aí os telespectadores verão de pensar. Assim, então ele ganha muito bem na prefeitura. Engraçado, não. Eu sou fiscal, ganho apenas o soldo de fiscal. Apesar de ter colegas que tiveram incorporações. Se eu tivesse esse intuito, se eu não tivesse tanto amor por Três Rios, aquele obcecado por aquela realização de obras, correr atrás de documentos e tal, se eu não tivesse isso, eu pegaria essa caneta aqui e falaria assim, Alberto, assina, eu bati o documento. Era ser um amigo do Pedro, né? Alberto, assina aqui para mim, nomeação aqui para me incorporar mais tarde. Nunca fiz isso. Tem lá. Amigo Barros, vamos para mais um pequeno intervalo e já voltaremos para o último bloco. Infelizmente, porque se deixar nós dois aqui, nós vamos falar até amanhã, né? Porque nós temos histórias e mais história para contar pela frente. E te garanto que o nosso telespectador está adorando a nossa entrevista. Porque você é muito inteligente, você é muito... Eu queria contar depois, se você permitir, uma história sobre a construção, a realização do Saetre. Que tem coisas ali fantásticas. Nós vamos no próximo bloco, a gente fala. Voltaremos num instante. Segura aí. Personalité está de volta, o nosso querido amigo jornalista José Barros. Barros, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais. Você falou aqui agora que você gostaria de falar sobre a Beira Rio, sobre... as dificuldades, que na época era o MDB, e o Alberto era do MDB e a Arena que mandava. E o que o Alberto fez? Eu tenho que ser rápido para esclarecer, eu tenho história, eu sou um ambulante, né? Eu sei uma história ambulante da cidade, porque eu convivi com esses fatos. O Alberto tinha dificuldade para resolver os problemas que Três Rios que carecia o município. Então, o que ele fez? Fizemos um levantamento com o ministro do interior, na época, que era o Albuquerque Lima, para saber, primeiramente, saber o que ele gostava. Ele veio dos Estados Unidos, 12 anos para lá, como militar, né, um adido militar, e achando que chegando no o Castelo trouxe ele, chegando no Brasil, que fazia o que ele viu lá. E o Alberto sentiu que havia uma chance grande. Fomos descobrir o que ele gostava. Vamos ser rápido aqui. Ele gostava muito de uma fruta chamada grapefruit, muito popular nos Estados Unidos, e por sorte nossa, tinha um fazendeiro aqui na Bem Posta, criando esse tipo de fruta. Aí, nós resolvemos ir lá, levar, ninguém conhecia ele não. Fomos lá, arranjamos uma cesta bonita e tal, fomos lá, 5 horas da manhã, chegamos lá, que é militar, chega cedo. Aí, chegamos lá, ficamos esperando ele chegar. Quando ele chegou,